Tele Brasil Notícias. Olá, está começando a sua edição semanal do Jornal Tele Brasil Notícias, sempre com as informações na medida certa. E nesta edição, estaremos abordando o projeto que pode reduzir o preço da energia elétrica para aproximadamente 60 milhões de pessoas aqui no Brasil. Falaremos também sobre a parceria entre o Ministério da Previdência Social e os Correios, que justamente vai permitir que você, segurado do INSS, solicite o afastamento do trabalho pelos Correios. E estaremos abordando em assuntos gerais o Hospital de Clínicas da Unicamp, que está atendendo o último desejo de pacientes que estão com doenças terminais. Tudo isso e muito mais outras informações você acompanha nesta edição. Então, vamos a ela. No ar. Tele Brasil Notícias. Começamos essa edição falando do projeto que pode reduzir o preço da energia elétrica para nada menos que 60 milhões de pessoas. Quem é que não gostaria de ficar sem pagar a conta de luz todo mês, né? Ou ter um desconto na fatura? Essa é a nova proposta do governo de reformar o setor elétrico. E ainda, porém, precisa passar pelo Congresso essa proposta. Mas a ideia é justamente o benefício para 60 milhões de pessoas. E olha, nós que pagamos a conta de luz sabemos quanto ela pesa no orçamento e no bolso. Agora, você conhece os detalhes de como isso vai funcionar? Vamos observar nesta matéria. A medida é para beneficiar pessoas de baixa renda, aliviando o peso das contas do mês. A Valdirene é empregada doméstica, vive com o filho, tem poucos eletrodomésticos, passa boa parte do dia fora de casa. Mesmo assim, uma fatia significativa do orçamento vai para a conta de luz. Eu trabalho o dia todo, saio de manhã cedo, só chego à noite. E no final de semana, dificilmente eu fico aqui em casa, né? Meu filho também, às vezes ele sai também no final de semana, dorme fora de casa, né? Não fica tanto tempo em casa, por isso que eu acho que a luz é muito cara pra gente. Eu acho que a gente gasta pouco e ela é muito cara, né? A mudança deve funcionar assim: quem consome por mês até 80 kWh não vai pagar nada no fim do mês. Para isso, é preciso estar inscrito no cadastro único e ter renda mensal de até meio salário mínimo. A gratuidade até essa faixa de consumo também inclui indígenas e quilombolas, além dos que recebem o BPC, o benefício de prestação continuada. Fora isso, se o beneficiário da tarifa social ultrapassar o limite de 80 kWh num determinado mês, só vai pagar pelo excedente, ou seja, o que passar disso. Para ter a conta zerada, não é preciso abrir mão de aparelhos essenciais. Pelos cálculos do governo, é possível ter em casa, por exemplo, 6 lâmpadas de LED, um refrigerador, TV, som, ferro de passar, chuveiro elétrico, carregadores de celular e pequenos eletrônicos, mas tudo com consumo bem controlado. No caso do desconto social, a ideia é beneficiar famílias com redução de cerca de 12% na conta, mas para isso também tem regras, que é ganhar por mês entre meio e um salário mínimo por pessoa, consumindo no máximo 120 kWh por mês. Lembrando, esses benefícios ainda não estão valendo, fazem parte de um projeto de lei elaborado pelo Ministério de Minas e Energia para mudar as regras do setor elétrico nacional. A proposta, por enquanto, está na Casa Civil e ainda depende da aprovação do Congresso Nacional para virar lei. E a Valdirene não vê a hora. Para mim, é comprar mais alimentação, né? Eu tenho um filho em casa que é jovem, né? E eu queria também comprar uma geladeira, né? Tô precisando comprar uma geladeira nova, né? Vamos agora falar da indústria automobilística e também do programa Mover. O setor automotivo deve seguir a partir de junho agora de 2025 um novo parâmetro de eficiência energética de menor impacto no meio ambiente. O presidente da República assinou nesta semana o decreto que regulamenta o programa Mover. Programa de Mobilidade Verde e Inovação. Vamos conhecer com mais detalhes esses fatos. Os fabricantes e importadores de veículos deverão seguir novas diretrizes de comercialização a partir de junho de 2025. O Mover, ele traz um crédito tributário de 3,8 bilhões este ano, o ano que vem 3,9 bilhões,
até 2028, 19 bilhões de estímulo, de incentivo para que a indústria automotiva busque eficiência energética em benefício do consumidor e da sociedade como um todo, reciclabilidade e segurança automotiva. Lançado em 2024, o Mover alinha o setor automotivo às boas práticas internacionais. O programa faz parte de um conjunto de medidas que visa modernizar a indústria brasileira e também impulsionar novos investimentos. Para os próximos anos, o setor automotivo já anunciou 130 bilhões de reais em investimentos no Brasil. O Mover estipula metas de redução de emissão de CO2 para veículos leves e pesados. O objetivo é reduzir em 50% as emissões de carbono até 2030. E com veículos mais eficientes, o consumo de combustíveis será menor, beneficiando os consumidores. Entre 2027 e 2031, os consumidores podem economizar 8 bilhões de dinheiro deles em combustível, que nós vamos ter veículos com melhor eficiência energética. Eles vão poder andar mais com menos combustível. Então, beneficia os consumidores a eficiência energética, poupa dinheiro dos consumidores. Tem um lado de economia para os consumidores, de ganho para a sociedade com ar mais limpo, reduzindo em 12% aí as emissões. O programa também incentiva a adesão a programas de rotulagem veicular. Assim, na hora da compra, o consumidor vai ter informações transparentes sobre o desempenho ambiental e energético dos veículos. O Mover também estimula o uso de materiais reutilizáveis e o descarte correto dos componentes. A partir de 2027, os veículos com até 8 lugares deverão conter 80% de material reutilizável ou reciclável. A partir de 2030, essa meta sobe para 85%. Já os veículos leves de carga deverão usar até 2030 95% dos componentes recicláveis ou reutilizáveis nos novos projetos. Você pega um carro hoje em que você vai tirar do mercado, a gente tem que ter clareza qual que é o destino do plástico, do forro, né, do pneu. E isso vira um insumo para outras cadeias produtivas. Então a reciclabilidade, para além de trazer qualidade de vida para as pessoas, ela tem uma questão de um fator econômico de desenvolver cadeias produtivas no Brasil. E chegou agora o momento de falarmos também de saúde, porque uma parceria entre o Ministério da Previdência Social e os Correios vai permitir que o segurado do INSS, que precisa daquele afastamento do trabalho, venha então solicitar o benefício por meio das agências dos Correios. E o sistema, inclusive, já tem ajudado, que já ajudou mais de 65 mil pessoas. Vamos observar mais esta informação. Parceria entre o Ministério da Previdência Social, por meio do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, e os Correios, permite que segurados que precisam de afastamento do trabalho de até 180 dias façam o requerimento do benefício por incapacidade temporária, o antigo auxílio-doença, nas 4.163 agências dos Correios em todo o país. A ação facilita a realização de perícias médicas e é feita por meio de um sistema chamado AtesteMed. De outubro do ano passado, quando teve início o convênio, até março deste ano, o AtesteMed resultou em 65.300 atendimentos em todo o Brasil. São Paulo responde pela maior parte dos atendimentos, com 1.545. Em seguida vem Curitiba com 819, Vitória com 709, Maringá com 645 e Distrito Federal com 609 atendimentos. Os beneficiários devem ter a documentação médica que será digitalizada pelo funcionário dos Correios e inserida diretamente no sistema. O AtesteMed também pode ser iniciado pela Central de Atendimento 135 e finalizado nos Correios. Neste caso, após a solicitação do cadastro pelo 135, o beneficiário terá um prazo de 5 dias para apresentar a documentação obrigatória nas agências. Vamos agora então falar de educação nas escolas públicas e preste bem atenção, porque as escolas públicas têm até o dia 16 de maio para enviar a proposta para a educação em tempo integral. É uma proposta importante
e vai colocar em prática a educação do tempo integral nas escolas públicas. O Ministério da Educação está em busca de experiências inspiradoras na modalidade de ensino em tempo integral. A proposta é mapear e reconhecer ações de gestão e projetos pedagógicos que possam servir de modelo ao país. Muitas vezes, pela nossa capacidade física, nós não teremos uma escola em tempo integral, mas isso não é impedimento para ela expressar uma concepção de educação integral no seu projeto político-pedagógico e fazer as práticas pedagógicas e as práticas de gestão dialogarem com uma perspectiva de educação integral, que nada mais é do que um compromisso ético-político, um compromisso pedagógico com a formação humana integral. As inscrições poderão ser feitas até o dia 16 de maio pelas secretarias de educação municipais, estaduais e distrital. Podem participar escolas públicas de todas as etapas da educação básica. Esse olhar de buscar colocar uma lupa sobre algumas ações que estão sendo desenvolvidas pelos nossos municípios, pelos nossos estados, pelas nossas escolas, que de fato elas jogarão luzes e inspiração para que outros também possam também enveredar por esses caminhos de acordo com as suas potencialidades e realidade local. As iniciativas selecionadas vão integrar o mapa de experiências, uma espécie de repositório para ser compartilhado com todo o país. Também está prevista a realização de uma mostra nacional de práticas inspiradoras, a publicação de um e-book apresentando as experiências, a produção de um curta-metragem e o intercâmbio presencial entre escolas, com despesas de passagens e diárias custeadas pelo Ministério da Educação. Desde 2023, o governo trabalha para ampliar o número de vagas na educação integral. Nos 2 últimos anos, o Ministério da Educação investiu 4 bilhões de reais no programa Escola em Tempo Integral. Os investimentos já mostram resultados. Segundo o Censo Escolar 2024, em todas as etapas da educação básica, houve ampliação da oferta de matrículas em tempo integral. Nas creches, passou de 56,8% em 2022 para 59,7% em 2024. No ensino fundamental, o percentual era 14,4% em 2022 e foi para 19,1% em 2024. Já o ensino médio com jornada ampliada saiu de 20,4% em 2022 para 24,2% em 2024. No ciclo 2023-2024, foram ofertadas 965 mil matrículas em tempo integral no país. Também houve um salto entre entes federados com políticas de educação integral, passando de 17% em 2022 para 64% em 2024. De fazer mais com as condições que se tem. Não é nem com menos, não é mais com menos. É mais com mais que é invisível muitas vezes. E eu vi hoje, sabe, que a gente pode mais. A gente pode enxergar melhor como é que as nossas escolas, os currículos, as práticas pedagógicas, a formação de professores, o material que a gente produz, dialoga de verdade com fora dos muros da escola. Vamos agora falar de uma preocupação que é de todas as famílias, que é o consumo de bebidas alcoólicas que está crescendo entre as mulheres. E os motivos são a sobrecarga do trabalho e também, muitas vezes, a questão emocional, que estão entre os principais problemas ou causas do alcoolismo feminino. Vamos conhecer com mais detalhes esta outra informação. Já que começou a beber em casa aos 15 anos, foi só 4 décadas depois que entendeu que tinha um transtorno por uso de álcool e está sóbria há 5 anos. Não bebo. A pessoa pergunta por quê. É a única substância que você, é uma droga que você tem que dizer por que você não usa.
Não há quantidade segura para o consumo de álcool de acordo com a Organização Mundial da Saúde. E a procura pela substância por mulheres vem aumentando ao longo dos últimos anos. A sobrecarga de trabalho e o contexto social, principalmente após a pandemia de Covid-19, ajudam a explicar esse aumento. Essa sobrecarga normalmente é o que faz a mulher buscar o álcool, né? São questões emocionais associadas a todo esse contexto social. Em 2010, 9,6% das mulheres bebiam em excesso no país. Em 2023, esse número subiu para 15,2%. A faixa etária entre 25 a 34 anos é a que tem o maior consumo abusivo. Entre as capitais, Salvador, Porto Alegre e o Distrito Federal registraram as maiores frequências. A absorção do álcool é pior nas mulheres e, para a eficácia do tratamento, é preciso do apoio da família. O familiar, ele entendendo que aquilo se trata de uma doença, ele muda a postura e passa também a auxiliar no processo da abstinência. E o caminho é buscar uma rede de apoio, buscar lugares que proporcionam isso, né? Essa ajuda sozinha não dá conta, é muito difícil. Vamos agora voltar a falar em saúde. O Ministério da Saúde está ampliando as ações contra a dengue em 312 municípios. Tudo isso só porque neste ano o Brasil registrou mais de 1 milhão de casos prováveis. E para conter justamente esse avanço, o Ministério da Saúde aumentou as ações de enfrentamento à doença em mais de 300 municípios. Vamos observar. É isso mesmo, esses 312 municípios estão localizados em 21 estados e aqui no Distrito Federal, sendo a maioria em São Paulo, Paraná e Minas Gerais, estados que concentram 73% dos casos e 86% das mortes. As normas e diretrizes servem aí para ampliar o atendimento e o diagnóstico, principalmente dos casos mais graves. Como já ocorre na atenção básica, enfermeiros vão poder fazer o diagnóstico, receitar medicação e também a hidratação. E agentes comunitários de saúde vão poder fazer busca ativa das pessoas que estão com sintomas. A Força Nacional do SUS está preparada para criar até 150 centros de hidratação nesses municípios prioritários. É importante a gente falar que já foram distribuídos 6 milhões de testes rápidos e até o começo deste mês de abril, foi esse número que você falou, 1 milhão de casos, mas esse número é 75% menor do que o mesmo registrado no ano passado, quando foram 4 milhões de casos. Vamos falar com você que busca adquirir um imóvel ou mesmo alugar um imóvel para a temporada no Rio de Janeiro, na praia de Peró. Nós temos aí para você um primeiro modelo, que é justamente uma casa em condomínio. E é uma casa duplex. E ela oferece a você 2 quartos, também a poucos metros do shopping. E o valor, R$370 mil. Temos também outros valores mais cabíveis no seu bolso. Confira maiores detalhes com Michel Romanelli, através do site romanelliimóveis.com.br.
Consulte ao doutor. E hoje no nosso quadro Consulte ao Doutor, estaremos abordando o desligamento de um funcionário que nunca é um momento fácil para ele. E também vamos conferir na reportagem os direitos de quem é demitido e a importância da humanização deste processo pelo empregador. Em tempos difíceis, é comum que empresas optem por demissões para economizar. E mesmo que o momento afete o emocional, a orientação é que o trabalhador demitido fique atento aos seus direitos para não sair no prejuízo. Sempre tem o apoio do sindicato da categoria, que geralmente quando vai fazer a rescisão, eles confirmam se há mesmo todas as verbas, eles colocam algumas ressalvas. Alguns sindicatos já têm o apoio jurídico. E aí, caso a pessoa prefira também, pode procurar um advogado. Quando ele é dispensado sem justa causa, ele tem direito ao seguro-desemprego, caso ele realmente tenha os critérios que estão previstos na legislação em termos de tempo trabalhado. Ele tem direito também ao saque do FGTS, à multa dos 40%. Além disso, tem férias proporcionais, horas extras, 13º também proporcional, tudo aquilo que realmente está previsto em termos de CLT. Esses direitos mudam caso o desligamento tenha sido por falta grave cometida pelo empregado. Quando ele é demitido por justa causa, ele tem direito apenas ao saldo de salário e às férias vencidas mais 1/3. Então, ele perde aí uma série de direitos. Hoje também é possível as partes entrarem em acordo para esse desligamento. Com a reforma trabalhista, as verbas rescisórias nesta negociação são de 50% do aviso prévio, se ele for indenizado, e 20% da multa do fundo de garantia. Além disso, o empregado só pode sacar 80% do FGTS depositado e não tem direito ao seguro-desemprego. Na hora de demitir um funcionário, o empregador deve sempre contar com a presença de testemunhas, marcar os exames demissionais e esclarecer o colaborador com empatia. Nessa hora da demissão é muito importante a gente considerar alguns aspectos de humanização mesmo, porque a gente está lidando com pessoas, Não é um vendedor somente, é um pai, é uma pessoa que às vezes está perdendo uma fonte de renda importante para a família como um todo. Então, esse momento é um momento de empatia, de transparência, porque a gente sabe que uma demissão nunca é um momento fácil. Consulte ao doutor. E chegou agora o nosso momento jurídico. O momento jurídico de hoje aborda a questão da taxa Selic, que deve ser aplicada como juros moratório às sentenças, não determinando outras taxas nos contratos. A Selic deve ser aplicada como juros moratórios quando não houver taxa específica na sentença. O entendimento é da 4ª turma do STJ. O recurso julgado teve origem em uma ação indenizatória movida por uma empresa contra uma seguradora. O valor a ser pago ultrapassava 10 milhões de reais. Durante a fase de liquidação, a perícia utilizou o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, para a correção monetária, somando juros de 1% ao mês. No entanto, a seguradora contestou a escolha e argumentou que não havia fixação de índice ou taxa de atualização e de juros de mora. O Tribunal Estadual havia seguido o laudo pericial, mas o STJ reafirmou a jurisprudência que determina a aplicação da Selic nesses casos. O relator ministro Antônio Carlos Ferreira destacou que, quando não há uma definição sobre os índices aplicáveis, deve ser adotada a Selic conforme entendimento consolidado pela Corte. Ele explicou ainda que, quando não houver cumulação de encargos, ou seja, juros e correção monetária juntos, deve ser aplicada a taxa Selic no período de incidência dos juros de mora, deduzido o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, ainda que as obrigações tenham sido constituídas antes da Lei 14.905 de 2024. Quando há acumulação, a Selic é aplicada isoladamente, cobrindo ambos os encargos. E vamos agora novamente falar de saúde. Uma unidade básica de saúde de São Paulo tem trabalhado para reduzir a dependência em idosos de medicamentos. Isso por quê? Eles tomam remédios que costumam ser receitados para tratamento, por exemplo, da depressão, ansiedade, que deveria ser utilizado por pouco tempo. Mas às vezes aquele tratamento acaba se prolongando.
e fica mais difícil para o idoso parar e, além disso, ele acaba se tornando dependente. Vamos observar. Depois de um infarto, há 5 anos, Angélica começou a sofrer de ansiedade e insônia. Para ajudar no sono, o médico prescreveu uma classe de remédios chamados benzodiazepínicos, que ela tomou por mais de 4 anos. Vai fazer 6 meses que eu estou com o desmame do Zolpidem. Não tomo mais, só tomo a valeriana agora. E daí para frente eu passei a sonhar, menina, coisa que eu não fazia, não sonhava. Sabe, dormia assim um sono que não tinha, de manhã acordava super cansada também, sabe? Parece que a gente não dorme legal. Os benzodiazepínicos atuam como tranquilizantes e são usados nos tratamentos de transtorno do pânico, insônia e ansiedade, por exemplo. Esse tipo de medicamento é tarja preta, ou seja, pode causar dependência e por isso só é vendido com receita médica especial. Esta UBS não trata o remédio como vilão, mas traz terapias alternativas que buscam diminuir a medicalização dos pacientes. As terapias que nós ofertamos para eles são terapias complementares, né, ao tratamento, que dá seguimento, dá um apoio, dá um treinamento para eles e eles conseguem ver que existe uma outra alternativa de terapia para eles. A Leila chegou há pouco no grupo. Ela toma benzodiazepínicos para lidar com um processo de luto, mas quer fazer o desmame do medicamento e já iniciou uma rotina de higiene do sono antes de dormir. Eu nunca gostei de tomar muito calmante, mas foi necessário para o início do meu tratamento para que eu tivesse uma melhora. E agora com esse novo projeto, eu estou adorando porque eu estou procurando não tomar mais nenhuma medicação desse tipo para que eu possa ter qualidade de vida. Vamos também falar hoje na edição sobre quem tem aquele pet. O governo lança cadastro de animais domésticos. Então veja uma coisa importante. Se você tem algum animal de estimação, então a partir de agora, o seu pet pode ter uma espécie de carteira de identidade. Foi lançado na quinta-feira, dia 17 agora de abril, o Sistema de Cadastro Nacional de Animais Domésticos. Vamos observar. É isso mesmo. Agora, a partir de agora, os pets vão ter aí um RG, um registro geral, que vai ser válido em todo o país. O documento terá um QR Code que vai permitir ser fixado na coleira e também vai ajudar em caso de perda do animal para que o tutor possa recebê-lo de volta, né? Esse programa, o Pro Patinhas, também vai permitir que as pessoas colocam um microchip do tamanho de um grão de arroz na pele do animal para também ajudar na identificação. Na cerimônia de lançamento desse programa, a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, ressaltou que esse programa é gratuito e voluntário e falou aí da dificuldade de reconhecimento dos 15 mil animais que foram resgatados na tragédia do Rio Grande do Sul e que com um programa como esse não teriam esse problema. Para fazer o cadastro, basta que o usuário do portal gov.br entre no site simpatinhas.mma.gov.br/login e insira dados do animalzinho, como por exemplo, data de nascimento, cor e, claro, a foto do pet. E a partir de agora o governo vai fazer campanhas aí para divulgar esse programa em todo o país, para incentivar que as pessoas façam o cadastro. Vamos agora falar da ANS, que lançou critérios de boas práticas para cuidados daquela pessoa que possui o câncer de mama. Então, depois de várias discussões, a ANS, a entidade que regula os planos de saúde, ela ampliou a idade para a solicitação da mamografia dentro do seu programa de certificação de boas práticas. Embora o documento não impacte o rol de procedimentos nem as solicitações médicas, ele busca melhorar a atenção oncológica e aumentar a detecção precoce do câncer. Vamos observar. Passam a ser incluídas as mulheres entre 40 e 74 anos para o rastreio individualizado e dos 50 aos 69 anos para busca ativa com mamografia. Para além da cobertura individual, quando a paciente vai no seu médico, discute e eventualmente é pedido um determinado exame, o manual ele traz uma ação
para além do rol. O rastreamento ele é direcionado para mulheres sem qualquer sintoma. E a gente propôs que as operadoras façam essa busca ativa, que é uma ação coletiva. A cobertura para a realização de mamografia já existe no rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS e vai continuar sendo obrigatória, mediante pedido médico, para mulheres de qualquer idade. O programa de certificação de boas práticas no cuidado do câncer será de adesão voluntária pelos planos de saúde. O documento está sendo elaborado pela ANS após consulta pública e em conjunto com sociedade e entidades médicas. Então, é uma série de iniciativas que, em conjunto, reduzirá o tempo entre a suspeita diagnóstica mamográfica e a confirmação pela biópsia. Confirmada a biópsia, vai diminuir o tempo entre a confirmação diagnóstica e o início do tratamento, para que a gente tenha melhores resultados em saúde. Independente da idade, se manter atento aos sinais no próprio corpo é fundamental. É importante que as mulheres sempre toquem as suas mamas, sempre sintam o seu corpo, sempre olhem, olhem no espelho, apalpem as mamas para que a partir do momento que aparecer algo diferente, consiga identificar que tem algo errado e procurar a unidade de saúde o mais rápido possível. No ano de 2022, nós tivemos 19 mil casos de câncer de mama no Brasil. 19 mil mulheres perderam a sua vida no nosso país por câncer de mama. Uma doença que é curável. Nós não precisamos perder essas vidas no nosso país para uma doença que nós conseguimos uma alta taxa de curabilidade. Vamos também falar de economia, né? Porque o bolso dói, né? Dinheiro então é esquecido, resgate pode ser feito a qualquer momento. É aquele dinheiro que você esqueceu lá no banco, naquela conta antiga. O Ministério da Fazenda informou que os brasileiros podem resgatar valores esquecidos no sistema financeiro, e isso tudo a qualquer momento. Dados do Banco Central mostram que no país, pelo menos 9 bilhões de reais estão disponíveis para a devolução. A dúvida sobre o prazo para retirar os recursos surgiu porque em setembro do ano passado o Congresso Nacional aprovou e o governo sancionou a incorporação de 8 bilhões e meio de reais esquecidos nos bancos à conta única do Tesouro Nacional. A lei dava um prazo de 60 dias para que isso acontecesse e ainda estabelecia um tempo adicional de 6 meses após a incorporação para as pessoas reclamarem os valores. Mas ontem o secretário do Tesouro Nacional, Rogério Seron, disse que sequer houve a transferência desses recursos e que não há discussões sobre como isso será feito ainda. Portanto, ele enfatizou que continuam valendo as regras do Banco Central para o saque do dinheiro esquecido em bancos, consórcios, cooperativas e outras instituições. Vale destacar, Luciana, para evitar golpes, que o único site que deve ser usado para consultar os valores esquecidos é o do Banco Central, bcb.gov.br. Atualmente há cerca de 9 bilhões de reais esquecidos. A maior parte desse valor, quase 7 bilhões de reais, é de pessoas físicas. Já foram devolvidos quase 10 bilhões de reais. Vamos também falar de datas comemorativas. Tivemos aí a cerimônia do Dia do Exército. O presidente da República esteve presente e participou desta cerimônia que aconteceu lá em Brasília. Não esquecendo que essa data ela é celebrada no dia 19 de abril. E também aproveitou-se a ocasião, foi lembrado os 80 anos da vitória da Força Expedicionária Brasileira durante a Segunda Guerra Mundial. Vamos observar. Uma salva de 21 tiros de canhão abriu a solenidade. Este ano, o Dia do Exército Brasileiro coincidiu com a celebração dos 80 anos da vitória da Força Expedicionária Brasileira na Europa, quando 25 mil soldados lutaram durante a Segunda Guerra Mundial. Que o exemplo daqueles que nos antecederam inspire cada um de nós a seguir honrando a farda que vestimos e a bandeira que defendemos, que continuemos unidos, prontos para superar os desafios do presente e do futuro, sempre em defesa da nossa pátria e do nosso povo. O Exército completa em 2025
377 anos de existência e comemora com conquistas como a incorporação de mulheres à força a partir do ano que vem. O Serviço Militar Inicial Feminino já conta com 30 mil alistamentos até agora, além de investimentos em defesa e projetos humanitários, como o Rondon, Soldado Cidadão e o programa Forças no Esporte. O presidente Lula participou da cerimônia ao lado do ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, e do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Ele recebeu as honras militares. Durante a solenidade, foram entregues condecorações a autoridades e instituições civis e militares, a Ordem do Mérito Militar, a Medalha Exército Brasileiro e a Medalha Tributo à Força Expedicionária Brasileira são agradecimentos aos serviços prestados. Um desfile mostrou as tropas que atuam em todo o país, incluindo veículos e helicópteros. Vamos também falar de turismo, porque o Ministério do Turismo cancelou o cadastro da URB, aquela antiga hotel urbano, e a medida foi tomada 4 dias após a Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça e Segurança Pública anunciar o encerramento das negociações com a empresa e suspender as vendas de pacotes. Na prática, o cancelamento do cadastro no Ministério do Turismo significa que a URB não tem mais autorização para atuar formalmente no setor turístico. A medida é um desdobramento de um processo da Secretaria Nacional do Consumidor, a Senacom, que considerou a atuação da empresa inviável do ponto de vista operacional, técnico e financeiro, depois de 12 meses de tentativa de acordo para a assinatura de um termo de ajustamento de conduta. Por determinação da Senacom, a empresa também está proibida de comercializar pacotes de viagem enquanto não comprovar a capacidade econômico-financeira para cumprir os contratos já assumidos. Caso descumpra a medida, está sujeita a multa diária de R$80 mil. No site da empresa, os pacotes já aparecem como indisponíveis. A URB é uma das principais agências de viagens digitais do país e, desde 2020, enfrenta denúncias por descumprimento contratual e um alto volume de reclamações de consumidores, tanto na esfera administrativa quanto na judicial. E ainda falando sobre a questão da URB, em uma carta aberta ao mercado, ela disse que estava em diálogo com a Senacom há mais de 15 meses para chegar a um acordo que atendesse os viajantes impactados justamente pela pandemia da Covid-19. Mas disse que está surpresa por um movimento que pareceu mais político do que técnico e que a Senacom abandonou a mesa de negociação. Atenção, cantores de todo o Brasil. Venha cantar e mostrar todo o seu talento para o Brasil e o mundo. No programa Luar Sertanejo, com Dirce Mariane. Liga, fala com o Dirce Mariano, fala com o Luiz Carlos e venha participar. É muito gostoso e é muito bom estar aqui. Muita música, boa prosa e o melhor para você. Ligue agora pelo WhatsApp, código de área 44 99951 2523. Lembrar que também o Palhão Artesanatos, ele está há mais de 57 anos na rua Oiapoque, hoje em novo endereço, e atendendo você. Ele tem lá a linha de produtos que envolve a matéria-prima e também produtos para a decoração de sua casa. Falando em decoração, você encontra lá as esteiras, todos os tipos. Tem lá também, além das esteiras, bolsas, chapéus. Você vai encontrar cestas de bime, bambu, cesta em palha, uma linha completa. E olha, todos os tipos de cash pole. Você que busca cash pole na palha da taboa, milho, na palha também da carnaúba e todos os tipos de esteiras. Em carnaúba, sisal, taboa, de junco, seda do buriti e também aquele trançado branco. Tapetes,
caixas para presentes, está chegando aí a época de festa, Natal, ele tem lá para você. E olha, cesto para roupas, também para você que tem padaria, para pães, para supermercados, uma linha completa. São mais de 4.000 itens diferentes para bem atender. Está localizado, como dissemos, na rua Oiapoque, ali na Rangel Pestana, né? Através da Rangel Pestana, a rua Oiapoque, perto ali do viaduto Gasômetro, né? E você que quer fazer negócio através do WhatsApp 95265-8255, tem também o 8256 e o 8258. Lembrando que além do atendimento, você tem orientações e você faz tudo isso através do WhatsApp, porque o Palhão Artesanatos é mais de 57 anos com tradição e atendimento diferenciado a você. Brasil no esporte. E vamos agora à última notícia de esporte, mas é um alerta da sua saúde. Você já ouviu falar da Tadalafila? Aquela substância que é um vasodilatador e serve por tratamento da hipertensão. Mas olha só, os jovens têm utilizado essa substância de maneira bastante equivocada e errada, sem a prescrição médica. E pode ser um perigo. E a gente vai conferir que perigos são esses nesta reportagem da TV Ceará. A Tadalafila é uma substância que virou febre nas academias. Sem indicação médica, atletas e frequentadores têm usado o remédio sem orientação e a partir de dicas de amigos ou pela influência da internet. Hoje em dia é vendido normalmente nas farmácias, né? Eu acho que deveria ser vendido com a prescrição médica nas farmácias, entendeu? Porque qualquer pessoa pode chegar na farmácia hoje em dia e pedir o medicamento e comprar, entendeu? Então, as pessoas estão tomando sem saber do risco que pode estar correndo na vida futuramente. Este personal trainer também é contra a Tadalafila, mas ele já soube de casos de uso indiscriminado e prescrição feita de maneira irresponsável. Aconteceu com um amigo meu que é farmacêutico, um médico pediatra fez a indicação para ele fazer o uso do Tadalafila, né? O médico faz o uso, falando para ele que haveria melhoras durante o treino, de rendimento, né? Questão de resultados rápidos. E o meu amigo ficou assustado e eu fiquei abismado porque um médico da saúde, que não era a especialidade dele, indicando para um farmacêutico fazer o uso, né? A Tadalafila é uma substância que tem um uso muito específico. Ela se tornou muito popular entre os jovens e adolescentes porque ela causa um efeito dilatador e dá a impressão de que a musculatura está mais desenvolvida. No entanto, já se considerou que ela traz muitos prejuízos à saúde. Ainda assim, nos últimos 5 anos, a utilização dessa substância aqui no Ceará triplicou. A diretora da Sociedade Brasileira de Cardiologia aqui no Ceará explica que o uso da Tadalafila é bem específico, sendo indicado como vasodilatador para o pulmão e para o tratamento da disfunção erétil. Por provocar uma baixa na pressão arterial, existem riscos reais para quem não precisa do medicamento. Além disso, o efeito que os jovens esperam não é comprovado. Essa história do uso da Tadalafila veio de estudos que mostraram que o óxido nítrico pode melhorar o desempenho esportivo. E o óxido nítrico é um vasodilatador. Então as pessoas extrapolaram isso e começaram a usar a Tadalafila, mas nenhum estudo, não há comprovação científica que mostre que a Tadalafila melhora o desempenho esportivo em qualquer circunstância. Tele Brasil no esporte. Polícia em ação. Está começando o nosso quadro Polícia em Ação. As ações da polícia em benefício da população. A notícia esta recebida do 1º Batalhão de Polícia Rodoviária Militar da Baixada Santista, envolvendo imigrantes e também Anchieta e outras regiões. Queremos agradecer o comandante, a todos os policiais militares envolvidos nesta operação, que nos enviaram de primeira mão o comparativo da operação de feriados. Isso é o feriado envolvendo a Semana Santa e também Tiradentes. No ano de 2024 2025, estamos fazendo o comparativo. Olhando para os fatos, tivemos aí menos 15,5% na redução de
sinistros de trânsito com vítima. Exatamente comparando então 2024 com 2025. Mas tivemos também aí, em negativo, redução de 80% dos atropelamentos de pedestre. É uma coisa boa, porque realmente é uma redução de 80%, representa menos 80% em comparação com 2024. Mas também tivemos aí a atuação da Polícia Rodoviária Militar. Tivemos aí um aumento nas atividades de fiscalização, em torno de 58,6% mais. Estamos apresentando a você o relatório, então apresentado pela Polícia Rodoviária Militar da Baixada Santista, falando sobre a fiscalização e o trabalho da Polícia Militar Rodoviária no trecho envolvendo imigrantes, Baixada Santista e outras regiões. Tivemos aí também, ainda continuando o nosso relatório, um aumento na questão de mais 140% em comparação com 2024, um aumento de condutores autuados por embriaguez ao volante. Então, realmente é uma coisa que nos preocupa muito. Mas tivemos também o aumento de condutores submetidos ao teste do etilômetro, que foi no total de mais 277,5%. Lembrando que 361 mil veículos saiu nesse período em direção à Baixada Santista. Estamos apresentando a você aqui justamente o comparativo da operação de feriados envolvendo o 1º Batalhão da Polícia Rodoviária Militar da Imigrantes e Baixada Santista. Ainda continuando as nossas informações em comparação com 2024 e 2025, tivemos um aumento de veículos fiscalizados. Mostra a atuação, então, da Polícia Militar em mais 21,5%. Tivemos também um aumento de pessoas abordadas, que foi mais 24%. Vamos falar também em comparação com 2024 e 2025, a atuação da Polícia Rodoviária Militar. Tivemos aí uma redução de furtos em menos 100% em comparação com 2024. Tivemos também aí um aumento de foragidos recapturados, em comparação com 2024, em mais 100%. E queremos finalizar ressaltando que não houve registro de roubos no sistema Anchieta Imigrantes no período desta operação. Lembrando que o volume de carros que deixaram São Paulo para a Baixada Santista somou-se 361 mil veículos nesse período. E mais uma vez agradecemos aí o apoio de toda a equipe da Polícia Rodoviária na Baixada Santista e outras regiões também que fazem parte dos batalhões rodoviários militares. E estamos encerrando, garantindo a sua segurança e estabilidade nas estradas, mas informando que esses dados comparativos fornecidos pelo 1º Batalhão de Polícia Rodoviária Militar compõem-se do pioneirismo do policiamento rodoviário paulista para você. Polícia em ação. E com essa última informação, o nosso quadro Polícia em Ação vai ficando por aqui, agradecendo a sua audiência. Até lá. Polícia em ação. E vamos falar das notícias da semana. Felizmente começamos a semana com a morte do Papa Francisco. É interessante que ele tinha 88 anos e ele era o pontífice da Igreja Católica e estava se recuperando de um quadro respiratório grave que deixou-o internado por mais de um mês. Isso envolvia os meses de fevereiro e março deste ano. Domingo, inclusive de Páscoa, o Papa chegou a fazer uma aparição para abençoar ali os milhares de pessoas que estavam na Praça São Pedro, lá no Vaticano. Mas, realmente, hoje, no dia 21, às 7h30 da manhã, no horário local, recebemos a notícia do falecimento do Papa Francisco.
Recuperava de um quadro respiratório grave que o deixou internado por mais de um mês, entre fevereiro e março deste ano. Ontem, no domingo de Páscoa, o Papa chegou a fazer uma aparição para abençoar milhares de pessoas na Praça São Pedro, no Vaticano. Mas hoje, às 7h30 da manhã, no horário local, o Vaticano informou que Francisco havia falecido sem detalhar a causa da morte. Nascido Jorge Mário Bergoglio, Francisco assumiu o comando da Santa Sé em 2013 e entrou para a história como o primeiro Papa latino-americano e o primeiro jesuíta a ocupar o cargo mais alto da Igreja Católica. A partir do momento em que foi anunciada a morte do Papa no início da manhã, no horário de Roma, diversos fiéis seguiram para a Praça São Pedro. Hoje, na Itália e em outros países da Europa, é feriado. O velório do Papa Francisco deve ser realizado no Vaticano, segundo a tradição da Igreja Católica. A cerimônia provavelmente só vai começar daqui a 4 dias. Até lá, a movimentação de fiéis na praça vai aumentar. Normalmente, os papas são enterrados no Vaticano, mas Francisco pediu para ser sepultado no cemitério da Igreja de Santa Maria Maior, em Roma. Esta era a igreja favorita do pontífice, onde ele celebrava missas antes de se tornar papa. Francisco também era devoto de Santa Maria. E, inclusive, detalhes sobre o seu sepultamento, ele deve ser realizado no Vaticano, segundo a tradição da Igreja Católica. A cerimônia provavelmente só vai começar daqui a 4 dias, porque hoje é dia 21 de abril, então lá pelo dia 25 de abril. Vamos observar esta matéria com mais detalhes. Francisco foi o primeiro Papa não europeu em 1.200 anos. O primeiro vindo de um país do continente americano, da América Latina. Ele era argentino. Lamentablemente, muitos cristianos adotaram a mentalidade colonialista de las potências que oprimiram a los pueblos indígenas. Jorge Bergoglio adotou o nome de Francisco, tendo como referência São Francisco de Assis, o santo conhecido pela humildade, pelo cuidado para com os pobres. O meu povo é pobre e eu sou um deles, disse Francisco, o Papa, ao explicar a opção de troca do apartamento no Vaticano por um quarto comum no convento de Santa Marta. Essa modéstia vinha dos tempos do arcebispado que exerceu em Buenos Aires. Morava com simplicidade, cozinhava a própria comida, locomovia-se de ônibus e metrô, convivia com o povo e os problemas que o afligia. Aos sacerdotes recomendava misericórdia, coragem apostólica e portas abertas para todos. Filho e neto de imigrantes italianos, Francisco nasceu na capital argentina em 1936. Desde cedo, identificou-se com a fé cristã, mas teve uma juventude normal. Até apaixonou-se por uma moça com quem quis casar. Após o ensino médio, formou-se numa escola técnica de química e foi estudar filosofia num seminário jesuíta. Deu aulas de literatura e psicologia até ordenar-se sacerdote em 1969. Foi um religioso com formação intelectual. Dedicou-se à teologia, falava 5 idiomas e fez doutorado em filosofia na Alemanha. Em 1992, ele foi designado bispo auxiliar de Buenos Aires. Em 1998, arcebispo primaz. E em 2001, após um intenso trabalho de pastoral dedicado aos pobres, com denúncias às injustiças sociais, Francisco foi nomeado cardeal. Com a morte de João Paulo II em 2005, Francisco participou do conclave que escolheu Bento XVI. Após a renúncia, um novo conclave no Vaticano, em 2013, escolheu Francisco para sucedê-lo. Iniciava-se um papado diferente dos 2 antecessores, marcados pelo conservadorismo.
Francisco flexibilizou posições da Igreja, adotou uma linha mais progressista, modernizou instituições, reformou o Banco do Vaticano, atingido por escândalos financeiros. Teve mão firme com sacerdotes acusados de abusar de menores, aprovou uma reforma no Código Penal da Santa Sé e reforçou sanções contra crimes sexuais. Francisco também foi o primeiro Papa a trazer a questão ecológica para o centro das preocupações religiosas. Também cobrou ações para reduzir a pobreza no mundo e pediu a flexibilização das políticas imigratórias para que refugiados fossem melhor recebidos nos países ricos. Francisco trabalhou ainda pela reaproximação entre os Estados Unidos e Cuba, com a qual restabeleceu relações após décadas de divergências. Mas ele também manteve-se ortodoxo em relação a alguns pontos, entre os quais o aborto, métodos contraceptivos e a homossexualidade. Em 2013, o Papa esteve no Brasil para o Congresso Mundial da Juventude, realizado no Rio de Janeiro. Carismático, encantou os brasileiros durante os dias em que aqui permaneceu. Francisco foi um Papa sintonizado com as grandes questões mundiais, ao mesmo tempo em que fez questão de manter-se na simplicidade. Foi um pontífice com gosto, como os dos homens comuns. Era um amante do bom futebol, torcedor apaixonado do São Lourenço, clube do coração. Vejamos, nos próximos dias, quem irá suceder Francisco no trono de São Pedro. E como eu falo sempre, tudo que é bom dura pouco. O Tele Brasil Notícias da semana vai chegando ao seu final. Mas antes de encerrarmos, vamos falar sobre o Hospital de Clínicas da Unicamp, que está oferecendo atendimento do último desejo dos pacientes, que é aqueles pacientes que estão com doenças terminais. Pois é o projeto que reúne história de carinho, empatia e solidariedade. Vamos observar. Com câncer em estágio avançado, o aposentado João Brambila está em cuidados paliativos no Hospital de Clínicas da Unicamp. O que eu posso falar para ela é que ela é minha companheira e vai ser até o final da vida. Hugo esteve internado por 1 ano no hospital. Ele queria voltar para Recife, onde nasceu. Com a mobilização das equipes da Unicamp, pôde passar os últimos dias com a família. Ele conseguiu ir na praia, tomar água de coco que ele queria. Chegando em Recife, 12 dias, ele veio a falecer. A maioria dos pacientes internados em cuidados paliativos tem desejos muito simples, que podem ser os últimos durante sua passagem por aqui. Ninguém vai pedir uma BMW vermelha estacionada ali fora. Não, as pessoas querem coisas simples, as pessoas querem rever suas famílias, querem rever o seu animal de estimação, uma comida que relembre algum momento. Ao andar pelo corredor do Hospital de Clínicas da Unicamp, conversar com pacientes, acompanhantes e profissionais da saúde, descobrimos histórias de empatia e solidariedade. Nós ficamos sabendo de um paciente que estava em cuidados paliativos. Ele falou assim, eu não bebo cerveja, mas eu tô com uma vontade de tomar uma cerveja e comer um churrasco com a minha família. Eu queria minha mãe, meus irmãos e minha filha. Ele tinha uma filha de 3 anos. A gente começou a ver lugar para fazer, porque ele não podia andar, então ele tinha que vir de maca, então tinha que ser um lugar que coubesse a maca e que pudesse fazer um churrasco. Imagina, dentro do hospital, como que nós vamos fazer isso? E nesse nosso planejamento, ele faleceu e não deu tempo. A história mexeu tanto com Trícia que ela buscou apoio para desenvolver outras iniciativas voltadas ao acolhimento de pacientes. Um desses apoios é a técnica de enfermagem Solange Cabral, a moça do carrinho enfeitado que sai pelos corredores do HC distribuindo medicamentos para curar sorrisos perdidos pela dor e pelo trabalho estressante dentro do hospital. Fiquei um período na quimioterapia e voltei com força total para dar força para quem está aqui. Jonas leva apoio emocional às famílias de outra maneira. Eu perdi um filho, nesse momento a gente recebeu os pertences dele dentro de um sanito de lixo. Muitas têm o desejo de pegar pela primeira vez esse bebê no colo, porque às vezes ele nasceu e não teve nem a chance de ser pego no colo pela mãe. E a gente tem todo esse cuidado de preparar essa criança como se ela tivesse recém-nascida
e colocar no colo da mãe e ficar junto com ela. E depois esse momento que a gente vai entregar esses pertences. A humanização é um dos valores do HC da Unicamp, que implementou as práticas de cuidados paliativos em 2018. De 2022 é que tornou obrigatório pelo MEC o ensino na graduação para os médicos. Todos que não tiverem uma morte súbita vão ter alguma doença que ameaça a vida, todos nós. As pessoas têm que ter não só o privilégio, mas o direito de receber uma equipe que seja capacitada para cuidar desse momento. Amém. Tá? Deus abençoe vocês todos, tá? Amém, amém. E com essa última informação, chegamos ao final do Jornal Tele Brasil Notícias, agradecendo a você que acompanha através da TV Clique Brasil, no horário das 11 horas na sexta-feira e também aos domingos às 21 horas em reapresentação, a sua audiência e também todo o trabalho técnico de nossa equipe. Estaremos de volta a semana que vem com muito mais informações para você. Até lá! Tele Brasil Notícias.